Abram suas Bíblias comigo no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 8. Nós vamos falar um pouco desse que é tão tremendo, que é irresistível, que conhece cada estrela do céu, aquele que é incomparável, aquele que é o grande Deus, sobre ele que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos ler no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 15. Evangelho conforme escreveu Mateus 8, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Até aqui a palavra do nosso Deus. Irmãos, já temos algum tempo pregado no livro de Mateus, de forma expositiva. Nós vínhamos seguindo até o final do Sermão do Monte. Aí eu preguei em outros textos, que era para os irmãos não se cansarem, porque o texto de Mateus é extraordinário, eu que sou cansativo. Então, para eu não cansá-los, eu dei um tempinho e agora nós retornamos ao livro de Mateus. E continuamos da parte que paramos. Do capítulo 8 até o 9:34, nós temos algumas sessões de cura. Jesus, ele pregou, ou melhor, de curas e de milagres, melhor dizendo, porque a gente tem alguns milagres ali acontecendo. Jesus acalma a tempestade ali no meio do caminho. Então, nós temos alguns milagres acontecendo. Porque convinha, irmãos, que após a pregação do maior sermão já pregado, Jesus ele desse algumas demonstrações de que ele era de fato o Filho de Deus. O sermão de Cristo só tem valor porque ele é aquele que pode cumprir tudo aquilo que ele fala. Porque ele é verdadeiro. Veja só, se ele tivesse feito as promessas que ele fez,
sem ter nenhuma condição de cumprir essas promessas, Jesus não seria um bom homem. Jesus seria um mentiroso. Ele teria enganado todas aquelas pessoas, ele teria enganado todos nós. Mas Jesus, ele falou o que ele falou, e ele vai dizer ainda mais coisas, né, no decorrer da sua vida, porque nós estamos ainda só no capítulo 8, ele vai dizer mais coisas e ensinar mais coisas, e ele só pode dizer isso, e nós podemos seguir confiadamente essas palavras, porque ele é aquele que é capaz de cumprir. Ele é o Filho de Deus. Ele pode dizer como são os cidadãos dos céus. Por quê? Porque ele é o dono do lar celestial. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, e ele vai demonstrar isso com milagres. Ele vai deixar muito claro quem ele é, porque aquelas pessoas que, como nós, disseram lá, quando ouviram Jesus pregando pela primeira vez, que ninguém jamais pregou, ou ninguém jamais ensinou como este homem, como aquele homem, essas mesmas pessoas agora veriam que ninguém jamais agiu como aquele homem. Nesse trecho aqui que nós lemos, né, do versículo 1 até o versículo 15, nós vemos Jesus fazendo milagres com um toque, nós vemos Jesus curando pessoas à distância, e nós vemos ele curando pessoas imediatamente. O texto diz aqui, se você ler aqui comigo, o leproso pergunta para Jesus, né? Se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Jesus toca nele e fala, quero ficar limpo. E quanto tempo demorou para a cura acontecer? Imediatamente. Se nós formos lá para o versículo 13, nós vamos encontrar assim, então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E 3 dias depois o cara ficou curado, né? Naquela mesma hora. Se nós chegarmos no versículo 15, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Não é? Jesus pegou ele pela mão lá, ardendo em febre, 40 graus de febre, e aí a febre, ela tomou um dipirona, e a coisa foi melhorando. Depois de uns 3 dias a mulher pôde servi-los. Não, imediatamente. Jesus está fazendo coisas, irmãos, que ninguém mais pode fazer. Jesus está fazendo coisas que ninguém jamais fez. De formas que se nós formos para o Antigo Testamento, nós encontramos curas lá, mas não do jeito que Jesus está fazendo aqui. Ele é aquele que agiu como ninguém mais agiu. Mas o mais extraordinário aqui, irmãos, as curas são extraordinárias, mas é como ele faz. É do jeito que ele é feito. Jesus, ele fez o que ninguém mais fez. Sabe o que ele fez? Ele tocou no intocável. Quando nós pegamos a primeira parte, que é a primeira cura do leproso, o leproso chegou até Jesus e aproximando, irmãos, um leproso não fazia isso. O leproso não podia se aproximar das pessoas. A lepra é uma doença terrível, a gente conhece, a hanseníase, hoje tem cura, tem tratamento, mas na época de Jesus não tinha. E várias doenças de pele eram chamadas de lepra. E o que era determinado lá na lei de Moisés com relação ao leproso? E aquilo que era assumido como uma forma de agir, não estava na lei de Moisés tudo aquilo, mas estava no proceder das pessoas. A lei de Moisés dizia que quando alguém fosse diagnosticado, por assim dizer, com lepra, ele tinha que sair do meio, ele ia até o sumo sacerdote, o sacerdote examinava ele, e se fosse constatado que ele estava com lepra, ele tinha que sair. Ele tinha que sair da sua casa, ele tinha que ir para um lugar ermo. A lepra era terrível, não só pelo efeito físico que ela trazia, e ela é terrível. Ela destrói as nossas cartilagens, ela acaba com as pessoas. A pessoa, em pouco tempo, ela se tornava um monstro. Começava o céu da boca ia embora, todas as partes, toda a cartilagem ia embora. Era horrível. Mas tinha um outro efeito, que era o efeito psicológico. Você era obrigado a sair de perto da sua família. Imagina, você está doente. Sabe quando a pessoa está lá no finalzinho das forças, aí o médico fala assim, olha, ela melhorou, pode levar para casa, aí ela morre.
Aí você fala, é a melhora da morte. Não é a melhora da morte. É o médico que é misericordioso e deixa a pessoa passar os últimos um ano, quando dá. Mas o leproso não tinha isso. Ele estava afastado da família, ele ficaria afastado dos filhos. Ele ficaria afastado da esposa ou do marido, dependendo de quem fosse o leproso, né? Se fosse a esposa leprosa, ela que ficaria longe. Ela ficaria longe dos amigos, ela ficaria longe de todo mundo. Quando ela chegava perto das pessoas, aí não está na lei, está na forma de agir, ela tinha que gritar que ela é imundo, para que as pessoas tivessem chance de fugir de perto delas. E alguns rabinos se gabavam de que quando eles viam um leproso, eles jogavam pedra. Que era para o leproso ir para mais longe, fugir, sair de perto. Por quê? Porque se você tocasse num leproso, você se tornava impuro. Era horrível, era uma doença terrível. Mas veja, esse homem, ele é audacioso. Ou ele enxergou em Jesus aquilo que ele não enxergava em outros rabinos. Ele olhou em Jesus e ele enxergou misericórdia. Porque ele se aproximou de Jesus. E ele falou para Jesus, olha, se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar. E sabe o que Jesus fez, irmãos? Jesus, ele podia ter falado, fica longe aí. Ele não curou, depois ele não vai, ele sabia o que ele podia fazer. Ele não curou lá o servo, ele não vai curar daqui a pouco o servo do estrangeiro de longe. Ele podia falar, olha, fica longe, você está curado. E o homem ficaria curado. Mas ele foi lá e ele fez algo a mais. Ele tocou naquele que era intocável. Naquele que ninguém mais podia tocar. E o que acontecia quando alguém tocava no impuro? Ele se tornava o puro, quando tocava no impuro, se tornava impuro. Mas, irmão, Jesus, ele é diferente. Ele é tão maravilhoso, ele é tão santo, ele é tão puro, ele é tão diferente de nós. Ele é o Deus, que quando ele toca no impuro, não é ele que se torna impuro, é o impuro que se torna puro. Irmãos, aqui é uma doença de verdade. Aqui é uma cura de verdade, é um doente de verdade fisicamente. Mas não foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Nós éramos os impuros. Diferente desse leproso aqui, nós não nos aproximamos de Jesus, porque nós nem queríamos saber dele. Mas ele veio até nós. E ele nos tocou. E ele nos purificou com o sangue dele. E agora nós, que antes éramos pecadores, que estávamos contaminados pela lepra do pecado, nós fomos transformados. Jesus fez aquilo que ninguém jamais tinha feito. Ele tocou naquele que era intocável. Ele tocou no impuro e o purificou. Ele fez isso com aquele leproso. Ele fez isso com cada um de nós. E ele continuará fazendo até o dia da sua gloriosa vinda, porque ele breve vem. Mas Jesus fez mais. Jesus, ele se importou também. Ele fez aquilo que ninguém mais tinha feito. Ele se importou com o escravo de um estrangeiro. Os judeus, irmãos, eles não gostavam dos estrangeiros. E aquele homem é dito que ele é um centurião, ou seja, ele é um líder militar. O exército que está dominando a Judéia naquele período é o Império Romano. Então, um centurião ali é um centurião romano. Tudo bem, Lucas vai dizer que os judeus vão interceder por ele. Olha, ele é bom, ele merece que o Senhor faça isso por ele. Ele construiu uma sinagoga para nós, ele fez alguma coisa, ele é bonzinho. Mas os judeus não gostavam de estrangeiros. E essa aversão que o judeu tinha pelo estrangeiro, Deus já tinha previsto que isso aconteceria. E ele tinha dito para os judeus que eles tinham que ser generosos com o estrangeiro. Nós lemos aqui, a passagem aqui foi lida, o nosso irmão aqui,
presbítero leu aqui a passagem lá do dízimo, era para cuidar bem do estrangeiro, e Deus tinha dito para eles assim, ó, cuide bem dos estrangeiros, não oprimam os estrangeiros, porque lembre-se, vocês um dia foram estrangeiros na terra do Egito. Vocês gostavam de ser maltratados? Então, quando chegar a época quando a coisa mudar, quando a situação se inverter, sejam generosos com eles. Mas os judeus não levavam isso em consideração. Os judeus achavam que o estrangeiro era lenha para o inferno. Era lenha para a fogueira do inferno. Mas veja, irmãos, Jesus, ele não apenas se compadeceu do estrangeiro, ele se compadeceu do servo do estrangeiro, do escravo. Irmãos, a gente não sabe de que etnia era aquele escravo. Nós não sabemos de onde ele podia ser judeu, podia não ser. Os judeus, eles tinham muita dificuldade de vender escravos para estrangeiros. Deus proibia isso. Não era para vender os seus irmãos como escravo para estrangeiro. É bem provável que aquele escravo fosse um gentil também. E no mundo romano, irmãos, um escravo, ele era uma coisa. Ele não era considerado uma pessoa. Ele era uma coisa, era uma ferramenta. Você vendia ele, você matava ele, você fazia o que você quisesse com ele. Eles faziam, né? Você não faz isso não, né? Eles faziam. Ele era um escravo. Mas sabe, irmãos, Jesus, ele se compadece. Jesus, ele tem pena. Jesus, ele veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Jesus, ao se compadecer daquele escravo, ao se compadecer daquele estrangeiro, e pelo menos o centurião era estrangeiro, ao se compadecer daquelas pessoas, Jesus vai fazer uma coisa que as pessoas da época dele não faziam. Ele rompeu barreiras. Ele rompeu barreiras étnicas. Porque o nosso Senhor, Ele é o Deus de todos os povos. Ele é o Deus de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Queiram eles ou não, queiram as pessoas servir a Deus ou não, Ele é o soberano do universo. Ele é aquele que foi cantado aqui, o incomparável. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E não importa se você é rico ou se você é pobre, não importa se você é branco ou se você é preto, não importa se a cor da sua pele, não importa quanto dinheiro você tem, não importa se você é homem ou se você é mulher. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, porque Ele se compadeceu de nós. Ele se compadeceu de mim, Ele se compadeceu de você, e Ele se compadece de tantas outras pessoas que estão fora dessa cidade, que estão fora desse estado, estão fora deste país, que estão pelo mundo afora. Ninguém jamais agiu como este homem. As pessoas que foram lá, que foram interceder por esse homem, a gente vê isso lá em Lucas 7, que é o texto paralelo. Lá os judeus que foram interceder, eles falaram, olha, ele fez alguma coisa por nós, ele é digno, mas o que o escravo tinha feito? O escravo não tinha feito nada. E o que eles tinham feito lá? O que o homem tinha feito para aqueles judeus ali, não era nada para Jesus. Aquilo não comprava eles, mas não comprava Jesus. Jesus agiu de íntima compaixão. Jesus agiu de compaixão como Ele sempre agia. Ele está, olha, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse, eu vou curá-lo, eu vou lá curar ele. Irmão, Jesus é aquele que nos alcançou. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos estrangeiros, inimigos de Deus, desamparados pelas alianças. Paulo escreve isso lá, né? Lá nas suas cartas, lá em Colossenses. Sem Deus no mundo. Vocês eram assim, Paulo fala.
mas vós que estáveis longe, Deus trouxe para perto. Ninguém fez como aquele homem. Bom, o que mais Jesus fez? Jesus se compadeceu de uma mulher. Ela era a sogra de Pedro, mas ele se compadeceu de uma mulher. Irmãos, às vezes quando a gente olha para as Escrituras, quando nós olhamos para aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus, e quando nós ouvimos falar de Deus, nós temos a impressão que Deus é o Deus, e não é impressão, nós sabemos que é assim, é a verdade. Deus é o Deus do universo, Ele sustenta o universo na palma da sua mão. Isso para a gente usar uma figura teofânica, né? Ele é o que mantém o universo funcionando e impede o caos. Ele é o Deus de todas as nações. É verdade, tudo isso é verdade. Ele é o Deus de toda a terra. Ele sustenta a história, Ele tem um grande plano, Ele tem um grande projeto. E esse projeto está se descortinando diante dos nossos olhos. Ele está regendo, determinando cada momento para levar a história ao seu cume, ao seu fim. Ele é o Deus que cuida de multidões. Jesus, por diversas vezes, estava envolto por multidões. Multidões o seguiam. Tem uma multidão em volta dele. E ele lembra de uma mulher. Irmãos, às vezes a gente tem a impressão que Deus é só o Deus que está lá longe, é o Deus que sustenta o universo, mas Ele é o Deus que Ele não é tão importante que você não possa conversar com Ele. Ele não é um Deus que se acha tão importante, embora Ele seja tão importante assim, mas Ele não é um Deus que Ele ignora a sua necessidade. Não é um Deus que deixa de olhar para você. Ele sustenta o universo, mas Ele sustenta a sua vida. Ele sustenta a minha vida. Ele cuida do universo, mas Ele cuida de cada um de nós individualmente. É por isso que Jesus nos encoraja a buscar a Deus em oração. Mas quem sou eu para que Deus me ouça? Você não é ninguém de verdade, mas Ele é quem Ele é. E Ele tem prazer em nos ouvir. Ele tem prazer em conversar com você. Ele fala na igreja, Ele está falando com todos vocês agora. Mas Ele está falando com todos vocês e cada um de vocês. Ele ouve a nossa oração e Ele ouve a sua oração. Ele salva o seu povo, mas Ele salva você que faz parte do povo. Jesus estava com várias pessoas com Ele ali, havia uma multidão, sabe-se lá quantas pessoas entraram ali naquela casa de Pedro aquele dia, e Ele com todo aquele trabalho, com toda aquela gente desesperada por Cristo, desesperada por Deus, não sabiam nada a respeito de Deus. Olha que trabalhão, Jesus não pode parar. Tem uma multidão, tem milhares de pessoas, centenas de pessoas, sabe-se lá quantas pessoas, mas tem um monte de gente. E tem lá a mulher do Pedro, talvez lá no quarto, lá, fervendo de febre. Mas Jesus poderia ter falado assim, olha, e feito aquele paradoxo, né? Salvo uma ou salvo 15 mil? 15 mil e uma que se perca. Não, Jesus ele tem tempo de salvar aquela uma e voltar para... Ele é aquele que deixa as 99 e vai atrás da centésima para trazê-la de volta. Jesus é o Deus que cuida da nossa vida, que cuida da minha e da sua vida, cuida das multidões, mas cuida de você, cuida da história universal, mas cuida da sua história.
ninguém jamais agiu como aquele homem. Ninguém jamais agiu como Jesus. Nós vamos ver que Jesus faz muito mais curas ainda. Mas ele curou instantaneamente. Isso já é grande coisa. Ele curou com toque. Ele curou com a palavra, com uma ordem de distância. Ele curou e falou: levanta aí. Fica boa. E a mulher ficou. Mas ele ultrapassou a barreira, que era uma barreira daquela doença tão terrível. Ele tocou naquele homem. Aquele homem havia uma multidão ali também. Mas Jesus resolveu curar aquele leproso. Quantos mais leprosos haviam em Judá naquele período? Talvez milhares, talvez milhões. Mas aquele naquele dia foi curado. Quantos escravos estavam doentes, ou quantas pessoas estavam doentes, mas o servo daquele estrangeiro foi atendido. Uma multidão ansiosa por conhecer mais de Deus, mas Jesus vai lá e cura aquela mulher. Ele fez o que ninguém mais fez, e Ele fez isso por cada um de nós. Ele veio até nós. Havia um encontro marcado, irmãos, se você parasse para pensar, havia um encontro marcado na eternidade. Na eternidade, Deus já havia determinado que naquele dia Jesus passaria por ali e encontraria com aquele leproso. O leproso não sabia disso. O centurião não sabia disso. A sogra de Pedro não sabia disso. Nenhum deles sabia. Mas Deus havia marcado aquele encontro na eternidade. Você não sabia que você estaria aqui há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Você não sabia. Talvez você nunca imaginaria que você seria um cristão. Mas Jesus sabia que você estaria aqui hoje. Jesus sabia exatamente a mensagem que você precisava ouvir. Jesus sabia exatamente os hinos que seriam cantados e que hinos deveriam ser cantados. Jesus sabia exatamente. Porque Ele é o Senhor da história, mas é o Senhor da minha história, da sua história. Algumas lições, irmãos, que nós podemos tirar aqui desse texto. Várias, né? Já vimos várias, mas algumas aplicações. Jesus ele confirmou a autenticidade do seu ensino, demonstrando isso com poder. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, quando Deus mandou Moisés ir tirar o povo de Israel da terra do Egito, o que ele fez? Ele falou para Moisés: olha, eu vou fazer sinais. O faraó vai ver sinais. Quando Moisés ele ficou hesitante, Deus falou: afia a mão dentro da sua roupa, agora tira. A mão está leprosa. Põe de novo. Então, está curada. Ah, mas ainda não sei. Pega a sua vara, joga no chão, vira cobra. Pega de volta, vira cajado. Vai lá. Eu vou mostrar para Faraó quem é o Deus verdadeiro. Quando Israel foi entrar na terra prometida, o que foi exigido de Josué? Olha, nós vamos, o exército de Israel preparado para a guerra. Falou: olha, Moisés morreu, você vai agora assumir, mas nós vamos ficar com você. Mas que Deus seja com você, com uma condição: que Deus seja com você como foi com Moisés. Primeira coisa que Deus faz, Ele para o rio. O povo já lembrou na hora. Opa! Algum tempo atrás, uns 40 anos atrás, nós tivemos um milagre parecido com água. É Deus que está com ele. Agora Jesus vem e a sua pregação autenticada com o poder. Não era qualquer um homem. Não era qualquer homem. Ninguém fez e ninguém falou e ninguém agiu como aquele homem, irmãos, porque aquele não era um homem comum. Aquele era o Deus de Deus. Aquele é o Filho, eternamente gerado e não criado.
é o próprio Deus que se encarnou, o Filho, aquilo que nós chamamos de a segunda pessoa da Trindade. Ele era aquele homem. Por isso que ele podia fazer o que ele fazia. Por isso que ele podia tocar o impuro e purificá-lo. Jesus, ele nos purificou, como ele purificou aquele homem da lepra. Ele nos purificou da lepra do pecado. Jamais podemos nos esquecer, irmãos, disso. Porque a nossa tendência natural é nos acostumar com as boas coisas que nós temos. Eu lembro quando eu cheguei aqui, hoje, na igreja, eu entrei aqui, o ar-condicionado estava ligado e eu senti frio. Ixi, esse ar-condicionado ligado aí, não sei não. Mas, passados alguns minutos, o que aconteceu? Eu nem senti mais que o ar-condicionado estava ligado. Eu me acostumei. Nós nos acostumamos com as coisas. Nós nos acostumamos com as boas dádivas que Deus nos dá. Nós nos acostumamos com o fato de que nosso nome está escrito no livro da vida. Nós nos acostumamos com o fato de sermos chamados filhos de Deus. Nós nos acostumamos com todas essas coisas. Nós nos acostumamos a vir à igreja. Hoje tem pouquinha gente aí, acho que o pessoal se empolgou com o feriado. Mas nós nos acostumamos com essas coisas. Mas jamais podemos nos esquecer, irmãos, de quem nós éramos, de quem nós somos. Ah, se não fosse a graça. Ah, se não fosse a graça de Cristo que nos alcançou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos tirou das muitas águas e nos colocou sobre uma rocha, que firmou os nossos pés. Ah, se não fosse Jesus nos tirar dos vícios. Ah, se não fosse Jesus te tirar do mundo das drogas. Onde você estaria se não fosse Jesus? Aquele leproso dali, quem sabe quantos dias ele morreria com aquela doença. Mas Jesus o curou. Nós nos perderíamos completamente. Mas Jesus tocou em nós. E nunca mais nós fomos o mesmo. Nunca mais seremos o mesmo, porque Jesus nos tocou. Ele nos purificou. Fez-nos seu filho. Filho de Deus. Seu irmão. Ele nos adotou como irmãos e agora nós somos feitos filhos de Deus através de Cristo. Somos aqueles que se aproximam do perdido. É uma outra, porque nós somos alcançados. Os judeus tinham sido estrangeiros, mas tão logo a situação se inverteu, eles se esqueceram de como era ser um estrangeiro. Nós somos aqueles que foram alcançados. E quando o perdido se aproxima de nós somos aqueles que somos os braços de Jesus, somos as pernas de Jesus, nós levamos Cristo ao perdido, ou somos aqueles que os rejeitam? Essa é uma coisa para se pensar. Nós devemos levar Cristo a essas pessoas. Nós devemos nos aproximar daqueles que normalmente nós não nos aproximaríamos, daqueles que nós rejeitaríamos. Eles precisam desesperadamente de um Salvador. Jesus salva homens de todos os tipos, irmãos. Salva até a gente. Normalmente a gente pensa que foi fácil salvar. Olha, Jesus, o Senhor me salvou, mas olha, eu era bom, hein? O Senhor nem teve tanto trabalho assim. Mas não, irmão, você era terrível. Jesus, ele é tão misericordioso que salva pessoas que nem a gente. Arrogantes às vezes, tolos outras tantas vezes, iracundos muitas vezes. Ele vem e ele nos salva. Ele vem e ele não nos muda. Ele salva pessoas de todas as etnias. Por isso que é importantíssimo esse trabalho que nós fazemos de missões. É importantíssimo, nós ajudamos alguns missionários, podemos ajudar outros, porque eles estão indo onde nós não podemos ir, ou talvez onde nós não queremos ir, mas eles estão lá,
Eu estava conversando com um amigo esses dias, até por isso eu respondi o último áudio que ele me mandou. E aí, um amigo missionário, e eu conversando com ele, ele agradecendo muito que algo que nós fizemos por ele. E aí ele falou, olha, eu agradeço a disposição que você tem, mas eu vou mandar outra mensagem para ele, porque é eu que agradeço a ele por estar fazendo isso, porque ele está fazendo aquilo que eu não estou fazendo. Ele está indo lá do outro lado do mundo e ele está pregando para pessoas que querem matar ele. Ele está pregando que Jesus precisa ser adorado, porque Jesus é o único que é incomparável, que é o Salvador das vidas, da nossa vida, que é o único que merece todo louvor, toda adoração. E é inconcebível para nós que hajam pessoas que não adoram esse Deus, esse nosso Deus. Ele não fez acepção de pessoas com relação a isso. Ele salva pessoas pobres, ele salva pessoas ricas, ele salva pessoas de todas as cores, todas as etnias, toda a raça. Ele salva pessoas, ele salva homens, ele salva mulheres, ele salva pessoas que não sabem o que são e transforma e faz elas saber o que são. Porque Jesus é aquele que transforma os corações. Jesus se importa com você. Ele é o Deus do universo, mas Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Senhor da igreja, mas Ele é o Senhor da nossa alma. Nós temos acesso, irmãos. Uma coisa muito importante, quando eu estava lendo esse texto, eu vi um vídeo de um pastor que eu conheço, e ele estava falando de uma coisa que eu já tinha pensado algumas vezes sobre isso, e foi legal, ele lançou esse vídeo esses dias. Às vezes nós esquecemos, irmãos, que isso é uma aplicação bastante importante, que esse Jesus que curou lá no passado, Ele cura hoje ainda. Aquele Jesus que curou o leproso, Ele cura. Ele pode curar você através do tratamento, porque um tratamento médico curar alguém, irmãos, é um milagre. Alguém que tem câncer, é um milagre. Dependendo da doença que você tem, é um milagre. Mas Ele também cura, irmãos, pessoas sem nenhuma intervenção humana. Ele não cura todo mundo, mas Ele cura. E às vezes nós estamos doentes, estamos com algum tipo de enfermidade, e nós, às vezes, nos esquecemos, ou então achamos que Deus Ele não vai me ouvir. Eu não vou incomodar Deus com esse meu problema. Irmãos, você não incomoda, não. Se Deus não quiser te atender, Ele simplesmente não vai te atender. Mas Jesus, Ele fala que nós devemos buscar a Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos entregar a Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Nós devemos deixar sobre Ele toda a nossa ansiedade, nossos cuidados, toda a nossa preocupação, porque, irmãos, Ele cuida de nós. E às vezes, o que esse pastor estava falando? Que por causa da teologia da prosperidade, da cura, que fica determinando cura para todo mundo aí, sem Deus ter determinado, às vezes a gente fica com medo, a gente acaba indo para o outro aspecto do negócio, e a gente evita falar dessas coisas. Mas, irmãos, Jesus ainda cura. Nós podemos buscar a Ele, nós podemos pedir. Se Ele vai curar ou não, irmãos, aí é um dos propósitos de Cristo. Nem todo mundo que morreu na época de Jesus foi ressuscitado. Alguns foram, outros não. Nem todo mundo que estava doente foi curado, mas foi curado bastante gente. Mas não foi curado todo mundo. Nem todo leproso foi curado. Foram curados muitos leprosos, mas nem todos. Irmãos, nós não sabemos o plano de Deus. E Ele não pede que você saiba isso, Ele não pede que você conheça o seu... Não é nem para você. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, Jesus ressurreto, restaurarás esse tempo
o reino a Israel, o que Jesus respondeu para eles? Olha, não cabe a vocês saber o tempo e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Ou seja, eu sei, mas não interessa para vocês. Jesus sabia a resposta, mas os discípulos ficariam sem saber. Ele é o soberano, Ele é Deus. Nós não sabemos, irmãos, mas nós podemos continuar clamando, orar pelos nossos irmãos. Nós temos no nosso boletim aqueles lembretes de oração. Ore por aquelas pessoas, irmãos. Jesus, Ele tem todo o poder. Ele conhece a nossa fisiologia, Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele pode nos curar. Busque a Ele. Porque Ele é o Deus das nações, mas Ele é o Deus da nossa vida. Deus da sua vida. Curva a sua cabeça, vamos orar.